Boa noite. Eu me chamo Roger. Sou um fã do seu canal e das histórias de terror. Hoje venho trazer uma que me deixa aterrorizado até hoje. Não só porque eu vi aquele ser com meus próprios olhos, mas também devido ao misticismo por trás dessa entidade, que até os dias de hoje ainda faz as suas vítimas. Primeiramente, gostaria de não falar a cidade em que moro, pois essa história é muito conhecida por aqui, e aconteceu algo bizarro na minha família, e gostaria de manter o sigilo, mas saibam que sou do Ceará. Pois bem, como já disse antes, sempre fui fã de histórias de terror. Quando pequeno, na década de 80, eu e meus primos íamos para casa de meu avô de bicicleta, só para comer a comida de minha avó e ouvir as histórias de terror do meu avô. Entre elas, tinha a da Matinta Pereira, da Mula Sem Cabeça, e as que mais me assustavam eram duas: a do cão da Tucunduba e do lobisomem que levou o filho do amigo do meu avô. A do lobisomem deixarei para enviar depois. Essa que estou enviando agora é do cão da Tucunduba, que eu já vi e muita gente por aqui também. Bom, meu avô falava que desde os mais antigos que se tem relatos dessa criatura, e que ninguém sabe de fato de onde veio e quando vai parar. Mas meu avô falava que antes da cidade ser fundada, uma tribo de indígenas vivia no local, sendo que alguns foram brutalmente assassinados e outros fugiram sem rumo. E segundo meu avô, poderia ter sido esse o motivo para o cão da Tucunduba aparecer. E o caso do meu avô foi assim. Na década de 1940, quando meu avô ainda era moço, ele ia todo dia na casa da minha avó, sendo que onde eles moravam era tudo matagal, e as casas eram tudo uma distante da outra, e iluminação nem se fale, era uma outra realidade. Pois bem, todo dia ele pegava sua bicicleta e ia até a casa de minha avó, e era até costume dele fazer isso todo dia, já que estavam noivos e se preparando para casar. E o meu avô era homem sério, trabalhou como peão a vida toda, passava os bois e trabalhava no duro. Era forte por natureza, mas viu algo que o deixou com muito medo. Um dia, enquanto voltava da casa de minha avó, ele parou na beira da estrada para mijar. Ali, enquanto se aliviava, sentiu algo andando lentamente atrás dele. Meu avô se virou e só sentiu um cheiro de podre no ar e algo respirando muito alto na sua frente. Sem ver o que estava ali, ele pegou seu fósforo e acendeu. E a coisa que estava ali já tinha mudado de lugar. Ele procurou de um lado, do outro, mas não viu nada. Foi quando ele pegou sua bicicleta para novamente voltar a andar que notou algo escuro do seu lado, como se fosse a sua sombra. Novamente ele acendeu seu fósforo e viu aquela coisa medonha, com a cabeça entre as pernas e meio que querendo falar algo. O bicho batia na cintura do meu avô, e se ficasse em pé, com certeza seria muito maior que ele. Ao ver aquilo, meu avô não quis saber de nada, só correu o mais rápido que pôde para casa, e pensou que aquilo fosse um lobisomem, mas não era. Só descobriu isso quando contou ao seu pai, que por sua vez contou que existia uma lenda de um ser naquela região, que aparecia para as pessoas como um aviso de morte. Quem visse aquele estranho bicho podia contar os dias, pois ele ou alguém da sua família iria morrer de algum acidente. Ainda assustado, meu avô foi buscar sua bicicleta com seu pai e passou dias pensando naquilo. Então passou-se um dia, dois, e quando estava perto de se completar uma semana, uma tia do meu avô faleceu atropelada por um carro-pipa, que na época deixava água nas casas. Foi algo trágico, mas ficou na lembrança do meu avô essa história. Eu, que era pequeno na época, era doido para ver o tal do cão da Tucunduba. Andava até tarde da noite na mesma estrada que meu avô o viu. Queria ver se algumas coisas eram de verdade. Diziam que se ficasse perto dele por muito tempo, daria para se ouvir o nome da pessoa que ia morrer, pois ele aparecia meio que avisando da morte de alguém. Bom, como as coisas não acontecem quando a gente quer, não vi o bicho quando era pequeno. E quando cresci, comecei a achar que era só uma lenda boba para assustar crianças. Mas não era, pois eu vi aquele ser. Era mais ou menos o final do ano de 1999.
Estava no início do mês de dezembro. Lembro que estava na virada do século. Minha mãe, que era muito religiosa, me mandou usar uma figa para minha proteção e não me desgrudava dela por nada. E nessa época eu já era caminhoneiro, passava o ano viajando, mas era de lei voltar no fim de ano para minha casa. E foi numa dessas voltas que me deparei com o cão da tucunduba. No meu relógio já batia as 2 horas da manhã. Estava morrendo de sono e entupido de arrepite, pois como já estava perto de casa, não queria parar para só chegar no outro dia. E desde esse meu incidente que nunca mais fiz isso. Faltava mais ou menos 12 quilômetros para chegar na minha cidade. Foi quando dobrei numa curva que vi uma coisa medonha na beira da estrada, com a cabeça entre as pernas e meio que sentado. Estava ali algo que parecia um cão. Como estava rápido, não percebi direito o que era aquilo. E assim como meu avô, pensei ser o famoso lobisomem. Mas ali era o cão da tucunduba. Passei direto e fui para casa. Foi aquela felicidade toda, mas preferi dormir porque estava cansado. E era 3 horas da manhã quando fui dormir. Só fui acordar às 2 horas da tarde do outro dia, já com a trágica notícia do acidente do meu primo, que horas depois passou pela mesma estrada que eu, e infelizmente caiu da moto e quebrou seu pescoço. Descrevendo isso, lembro até a posição estranha que o bicho estava, e também do caos do meu avô. Realmente aquele ser queria me avisar do acidente que estava prestes a acontecer. Desde esse caso que nunca mais soube de nenhum em minha família, graças a Deus. Mas aqui em minha cidade acontecem acidentes misteriosos até hoje. Ultimamente tiveram vários na mesma estrada em que vi aquele ser. Junto a esse relato estou mandando algumas reportagens sobre esse incidente, caso queira mostrar aos inscritos. Muito obrigado por me ceder esse espaço no canal e fiquem todos com Deus.